Nossa alegria está no Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso estamos aqui. Por isso o Senhor nos trouxe aqui. Por isso o Senhor marcou esse encontro aqui. Para isso, que nesta data, do dia 9 de agosto de 2026, pudéssemos estar aqui reunidos para louvar a nossa vida. E estamos aqui para glorificar e exaltar o nome desse Deus, para estarmos em comunhão, celebrando o nome dele, o único digno da nossa adoração e do nosso louvor. É o único. Que você possa entregar a ele o teu melhor. Que você possa vir à casa de oração e entregar o teu melhor. Aqui é um lugar de entrega. Aqui é um lugar de entrega. De nos entregar. De nos envolver. De esquecer o mundo. E buscar ser arrebatado em sentido, se possível for. E contemplar o Senhor no alto sobre o trono. Assim como o profeta Isaías, quando foi ao templo, ele disse que ao chegar no templo, ele contemplou o Senhor sentado no alto sobre o trono, e a sua glória encheu aquele lugar de fumaça, e ele sumiu, e os umbrais do templo balançavam com o peso da glória de Deus. Oh, grande é esta visão, irmão. Então busque ter essa visão espiritual, busque. Venha para a casa do Senhor, para você entregar a Ele o teu louvor, a tua adoração, a tua vida, a tua alma. Pai, obrigado, meu Deus. Nós estamos aqui para celebrar teu nome e agradecer. Estamos aqui para nos entregar, nos derramar diante de Ti, chorar, que a nossa alma, Senhor, se regozija no Senhor. Obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Pai, muito obrigado. Dizer obrigado ainda é pouco, Senhor, devemos fazer mais. Transformar as nossas palavras em atitudes. Senhor, muito obrigado, Pai. Senhor, que nós possamos sentir o Teu sobrenatural, o Teu fluir, a Tua graça milagrosa, e mesmo que a gente não venha sentir, porque o Senhor não é de sentir, o Senhor é de crer. Aleluia. Creio que o Senhor existe, creio que o Senhor está aqui, creio que a Tua maravilha está aqui, Senhor, que o Teu poder salvífico está aqui, que a Tua cura está aqui. Obrigado, obrigado e obrigado. Senhor, recebe todo o louvor que nós vamos entoar a Ti com alegria, com júbilo. Nós viemos aqui para celebrar o Teu santo nome, Senhor, para Te adorar, porque Tu és o Pai maior, Tu és o Criador do universo, meu Deus. Nós só estamos aqui porque o Senhor assim quis. Nós somos Teus escravos, somos servos, escravos Teus. Aleluia, aleluia. Não tem nada que possamos fazer, nada que venha surpreender o Senhor, porque o Senhor tem nas suas mãos toda a nossa vida, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos erros estão nas tuas mãos. O Senhor tem um dossiê nosso completo, tem um dossiê que o Senhor poderia usar a hora que o Senhor quisesse contra nós. Mas o Senhor não o faz, porque a tua misericórdia dura para sempre. Recebe, meu Deus, recebe, porque nós viemos aqui falar contigo, nós viemos aqui ouvir a tua voz, nós viemos sair daqui e queremos sair daqui alimentados, Senhor, com o maná espiritual. Então toca no teu povo agora, Senhor, pelo Espírito Santo, que eles possam sentir agora a tua mão tocando do alto da cabeça à planta dos pés. Que haja libertação, restauração,
e certeza de que o Senhor está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então recebe o louvor, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus.
Só quem tem um coração quebrantado, sensível, ouve a voz do Criador. Aleluia. Não abra os seus olhos, irmão. Porque Deus já está falando aqui. O Senhor já está falando. Aleluia. Você possa clamar a Deus e dizer o quanto você precisa dele. Preciso de ti.
Senhor e dizer quanto Ele é grande. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele é grande e poderoso. Amém, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus. Deus de vitória. Acalma o vento, faz a terra se mexer. Manda a tempestade embora. Faz o céu olhar em volta. Faz
Grande
libertos e nos sentindo muito amados. Pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Noite de celebração, noite de ceia, noite de reflexão, noite de ensino, para que a gente não esqueça o que foi feito naquela cruz. Senhor, diz na sua palavra que Ele vai abreviar os dias para que até os filhos da fé não percam a sua salvação. Porque nós estamos esquecendo o que aconteceu lá na cruz. Nós estamos banalizando a graça, vivendo do nosso jeito e da nossa maneira. Mas nós temos um manual de vida. Nós temos um manual de vida que nos explica como nós devemos viver. Nós precisamos nos atentar para esse mundo. Nós não vamos ter desculpa diante de Deus quando Ele vier com seu amor e graça e nós estivermos face a face com Ele. Nós não vamos ter desculpa de dizer eu não sabia. Por isso nessa noite abra teu coração. Não é só ouvir a palavra, mas principalmente praticar a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor também diz que aqueles que o amam obedecem a sua palavra. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que o Espírito Santo nos convence. Por isso, nessa hora, nesse momento, traga nossas crianças aqui à frente. Vamos orar pelas nossas crianças. Vamos impor as mãos sobre elas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, te apresentamos a vida das nossas crianças. Das que estão aqui, das que estão em casa, das que estão, Senhor, longe, mas que fazem parte da nossa família, que fazem parte, Senhor, da herança a qual o Senhor nos deu para cuidar, zelar, amar, orar e interceder. Nós clamamos pelo céu. Se para nós está tão difícil, Senhor, viver a nossa fé, imagine para as nossas crianças, Senhor, porque cada vez mais o nosso adversário tem nos paralisado, nos impedido de avançar, de crescer na graça, no conhecimento. Por isso nós aclamamos pelas nossas crianças, para que elas não venham se deter na sua caminhada, para que elas venham caminhar com fé, com alegria, com disposição, com ânimo, abrindo seus corações a Deus, para que Ele possa transformar cada pensamento, cada atitude, cada vontade, cada desejo, para que Ele possa morar e permanecer dentro de cada um deles. Guarde as nossas crianças, guarde as suas mentes e os seus corações, porque nós sabemos, Pai, que dias piores vão vir. Não é profecia maligna, é o que diz a tua palavra. Por isso nós já oramos pelas nossas crianças, para que o Senhor possa guardá-las e protegê-las em nome de Jesus. E onde elas forem, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor dela, para que nenhum mal lhes aconteça. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia, né? Na série de ministrações, a qual o Senhor nos deu. Doutrina é transformação da mente com doutrinas bíblicas. Abra sua Bíblia lá em Romanos, que é o tema da nossa mensagem. E nós sempre começamos com ela. Depois o Senhor nos leva para as outras direções a qual Ele já nos revelou. Romanos 12. Romanos 12.
Pai querido, Pai amado, eis aqui tua palavra, eis aqui teus filhos, e buscam o conhecimento, o discernimento, a revelação necessária, para que as nossas vidas sejam edificadas e santificadas pelo poder da tua palavra. Muitas vezes nós pedimos, cobra-nos proteção, mas a tua palavra diz que o Senhor já nos cobriu. O Senhor precisa nos lavar com a tua palavra, porque a tua palavra é a água que nós precisamos para ser edificados, santificados, libertos. É só pela tua palavra. Por isso fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Repreendido seja todo espírito roubador, todo espírito mentiroso, enganoso, trapaceiro, que possa, porventura, tentar roubar a palavra que vai sair da tua boca, mas que não vai voltar vazia, mas vai realizar na vida de cada um de nós, para o propósito para o qual ela foi enviada. Assim diz a sua palavra, e assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo ele nos ensina algo muito importante acerca do nosso corpo, porque nós queremos dizer, nós vamos ao culto. O culto que faz somos nós através do nosso corpo, e com entendimento. Não é algo irracional ou algo desequilibrado emocionalmente. Não, eu tenho que ter consciência daquilo que eu estou fazendo, eu tenho que ter consciência daquilo que eu estou apresentando a Deus, mediante o quê? A palavra. Irmão, não tem nada fora, não tem nada na nossa vida que seja fora da palavra de Deus. Tudo que nós fizemos para Deus ou para as pessoas tem que estar aqui na palavra. Quando ele diz que o nosso corpo tem que ser entregue como sacrifício vivo e agradável a Deus, eu tenho que saber que eu canto canções que edificam a minha vida e glorificam o nosso Deus. Eu tenho que saber que as minhas orações Ele vai ouvir, e de acordo com o que está na palavra Ele vai responder. Então tudo é mediante a palavra, e Ele vai renovar a nossa mente. Como? Com a palavra. Ele diz assim: aquele que mentia, não minta mais. Então é o que a palavra diz. Se a minha mente quer mentir, eu tenho que usar o que é a verdade, que é a palavra de Deus, para que ela não minta mais. Então tudo que nós precisamos é conhecer a palavra de Deus. E Ele ainda diz que nós vamos experimentar qual é a vontade de Deus. E dentro dessa vontade tem uma boa, e tem uma perfeita, uma agradável promessa de Deus para mim e para você. Mas eu preciso renovar a minha mente e não ficar vivendo com os padrões desse mundo. Porque eu posso fazer o culto que eu quero, eu posso conhecer as vontades de Deus, mas se eu não me adequar aos conceitos da palavra de Deus, tudo isso não vale de nada. Porque não adianta dizer: tu és santo, Senhor, pregar a palavra, e Ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Por que Ele vai dizer isso? Porque Ele tem um modo de agir nas nossas vidas, e esse modo é santificação e renúncia. Se essas duas coisas não tem como nós temos uma característica cristã que agrade a Deus. Não é pregar a palavra, não é fazer oração, não é entregar louvor, é viver como Deus quer que vivamos. Semana passada, não sei se foi nessa ou se na outra, eu falei de Salomão, o homem que pediu sabedoria para Deus. Deus deu sabedoria para ele, mas ele se perdeu.
O meu pecado já não me constrange mais. Que é daquela cantora Juliana Souza, né? Ah, Senhor, quebra o meu orgulho e faz olhar para a cruz. Tem pecado que a gente pega que a gente já não sabe que é pecado. Por quê? Porque nós já estamos vivendo o padrão desse mundo, sem nos atentar que existe um padrão celestial a qual nós devemos viver. Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Hebreus 7. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o voz. Amém? Hebreus 7, 1 em diante diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. E foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem nome, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande. Esse a quem Abraão, o patriarca, deu o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdote têm ordem, de acordo com a lei, de recolher o dízimo do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esse seja o descendente de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui nos filhos de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida do que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro dele. Vamos dar uma paradinha aqui. Essa mensagem aqui de Melquisedeque, ela transporta para Jesus. Tanto é que todas as características que estavam se falando aqui de Melquisedeque é característica de Jesus, o príncipe da paz, o rei da justiça. Então ele se remete ao Cristo que estava lá na lei para abençoar a vida de Abraão e o fruto do ventre de Abraão, que já era a tribo levítica, para receber os dízimos a qual a igreja, os filhos do Senhor iam entregar para essa tribo. Então o superior foi abençoado pelo superior. E naquele momento que aconteceu esse ato profético, trazendo para os nossos dias de hoje, nós temos que compreender que Jesus ele nunca esteve longe, ele sempre esteve perto. A lei era só um reflexo do que nós vivemos hoje. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele representou toda a geração, passada, presente e futura. Quando ele, ao entregar-se naquela cruz, ele nos devolveu o direito de termos a vida eterna em nós. Aqui, Abraão, ele não estava no domínio da lei, porque a lei veio depois de Abraão. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? Deus fez a lei para mostrar aonde existia pecado, certo? Ele fez a lei para mostrar aonde tinha pecado, mesmo sabendo que a lei não tinha o poder de quebrar a força do pecado, mas ele precisava mostrar para o povo o que era pecado. Por isso ele instituiu a lei. Jesus ele veio com qual propósito?
esse pecado desagrada a Deus. Ele vai falando da vida dos outros, porque o fulano faz, eu também faço. Mas se nós que temos Cristo na nossa vida, quando nós começamos a falar mal de alguém, um sinal de alerta acende dentro de nós. A gente começa a dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí a gente refreia, para de falar, e diz, Senhor, me perdoa. Eu não deveria ter falado isso. Eu sei que eu não posso falar mal das pessoas. O que vai acontecer? Jesus, com a sua graça e sua misericórdia, vai nos abraçar. O que eu não posso é porque o fulano faz, e eu sendo cristã, eu faça tudo da forma como o mundo faz. Jesus não morreu para dar liberdade para a gente. Pelo contrário, Ele nos deu para nós termos uma aliança com Ele e viver como Ele quer que a gente viva. Se não fosse dessa forma, não tinha por que Ele ter morrido na cruz. Se eu posso fazer o que eu quero porque eu estou debaixo da graça, não teria sentido o sacrifício de Jesus por nós. Chegou a sua oração, gerente. Eita! Amém? 11. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdote levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdote, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, a tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. Isto ainda é muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim, porque nele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior, por causa da fraqueza da inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual chegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento por aquele que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. O que Deus está dizendo? Aquele sacerdote do passado, ele tinha que todo ano entrar na presença de Deus para levar sacrifícios. Hoje não é mais assim. Jesus entrou uma vez só, levou um sacrifício perfeito e nele nós temos o perdão dos nossos pecados. Por que a importância de nós vivermos como Jesus quer que vivamos? Porque senão nós estaremos vivendo uma vida de pecado e não tem mais o que nos purifique, porque o sangue que nos purifica é o sangue de Jesus. Então por isso que nós temos que abrir mão do pecado e viver uma vida santa, uma vida perfeita. Jamais. A perfeição nós só vamos ter na glória, mas uma vida sem pecado nós precisamos ter. Aquele que fornicava, que não fornica mais, aquele que adulterava, que não adultera mais, aquele que roubava, que não roube mais, aquele que mentia, não minta mais. Mas é muito triste quando você vê pessoas que são cristãs ainda fazendo coisas que o mundo faz. Exemplo: benefício do governo, que a pessoa não tem direito, mas vai, dá o seu jeitinho brasileiro e tem o seu benefício. Foi bênção de Deus. Não é bênção, irmãos, é maldição disfarçada de bênção. Se você não precisa do benefício, se você não está adequado a receber o benefício, por que você tem esse benefício sobre a sua vida? Irmão de Deus não se zomba e não se esconde nada de Deus. Eu sempre digo, irmão, nós temos a nossa mesa da comunhão. Se você é uma pessoa próspera e você pode trazer o melhor e não traz, Deus está vendo. E o diabo também. Agora, se você não pode trazer aquilo que você traz é um pouquinho, Deus se agrada disso. Mas como é que a gente quer viver cristão como o mundo vive? Como é que a gente quer fazer a diferença se nós fazemos as coisas que o mundo faz?
Irmão, nós temos que nos atentar para isso. Porque senão vamos ter surpresa quando a glória do Senhor se manifestar sobre a terra. Muitos ficarão. Por quê? Porque não se atentaram que existem conceitos e preceitos bíblicos para nós vivermos nessa terra. Porque, irmãos, você pode enganar qualquer pessoa, mas Deus ninguém engana. Deus está em todo lugar o tempo todo. Ele está vendo qualquer situação. Você pode dizer: me perdoe, mas no fundo você não quer perdão. Ah, me desculpe, mas no fundo você não quer pedir desculpa. Deus conhece o nosso coração. Nós temos que viver as verdades bíblicas. Não é a verdade do homem. Não pode pintar cabelo, não pode cortar cabelo, não pode usar calça, não pode usar isso. Não é isso. A verdade bíblica é o que está na Bíblia. Glória a Deus. Aquilo que o homem diz não tem mérito nenhum diante de Deus. Mas aí a gente ensina e a gente fecha os ouvidos para não ouvir a voz do Senhor. No 8, vira só uma página. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade do céu, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não um homem, pois todo sumo sacerdote foi construído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existe aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Este ministro que figura a sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído, quando estava constituído o tabernáculo. Pois Deus disse: preste atenção, irmão, isso é muito sério. Quando Deus diz faz uma coisa, tem que fazer, irmãos. Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Nós temos que ter cuidado de fazer tudo aquilo que Deus quer que seja feito. Irmãos, você já leu a história de Noé? Noé não tinha testemunho que nós temos. Noé não tinha Bíblia. Noé não tinha Novo nem Velho Testamento. Noé ouviu uma vez Deus falar e ele fez o que Deus mandou ele fazer. E nós temos a Bíblia, nós temos o Velho, nós temos o Novo. E o que nós estamos fazendo com tudo isso, igreja? Ele diz assim: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador superior à aliança, instituído com base nas superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendam-os, diz: eis aí vem, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor, imprimirei. Preste atenção, irmão, o que Deus está falando para mim e para você. Imprimirei minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz: a nova aliança torna antigo a primeira. Ora, aquilo que se torna antigo e envelhecido está prestes a desaparecer. Ele está dizendo para mim e para você que ninguém vai ensinar nada para você. Você mesmo vai buscar o conhecimento e o discernimento pela palavra, para que você conheça a vontade de Deus. Porque eu posso falar algo para você que não seja vindo da parte de Deus, mas se você aprender da parte de Deus, ninguém vai enganar você, porque Ele colocou dentro de você a lei perfeita do amor e da graça que você precisa avançar em conhecimento daquele que te amou até a morte de Deus. Se nós não buscarmos a palavra, somos
somos facilmente enganados. Eis que te digo, eis que te falo, eis que vai acontecer isso, eis que vai acontecer aquilo. Por quê? Porque nós não temos o cuidado de conhecer o poder que há na palavra de Deus. Efésios 3. Efésios 3. Na outra semana, o pastor Marcelo vai trazer as outras mensagens dentro desse mesmo tema. Glória a Deus, aleluia. Efésios 3, 16 ao 19. Peço a Deus, segundo a riqueza da sua glória, que conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé em Cristo, habite no coração de vocês, e vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Como é que Cristo vai entrar no nosso coração? Pela fé. E o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. E como se adquire fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então tudo que nós viemos a fazer está na palavra. Pois precisamos conhecer a palavra, porque é ela que vai nos edificar. Isaías 57. Isaías 57. Irmão, se você puder, marque essas referências. Depois você estuda em casa, veja o que Deus vai falar com você lá em casa. E você vai ver as grandes maravilhas que vão sair da palavra de Deus revelada ao teu coração. Glória a Deus. Isaías 57, 17. Não 15. Olha onde Deus habita. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Glória a Deus. Para que Ele viva em mim e você, nós temos que ter um coração quebrantado. Nós temos que ter um coração obediente, sensível ao Espírito Santo, para que Ele possa habitar em nós. Porque foi isso que Ele veio fazer, irmãos. Ele desceu do seu mais sublime trono e veio sobre esta terra para morar em mim e em você. Quem somos nós, irmão? Quem éramos nós? Hoje pela manhã eu chorei muito e digo, meu Deus, eu era uma órfã, filha de pai alcoólatra, a mãe teve que trabalhar muito cedo, e o Senhor me trouxe para a sua família. Que misericórdia é essa? Que graça é essa, irmãos? Estava perdido nos meus pecados, nos meus deleitos, na lama dos meus pecados, mas Ele pegou e me trouxe para o seio da sua família, me deu um nome que está acima de todos os nomes. Será que eu vou brincar com aquilo que Ele colocou na minha mão? Será que eu vou desprezar a sua graça, que se renova a cada novo amanhecer, vivendo do meu jeito e da minha maneira? Não, irmão, Ele merece tudo de nós, tudo que você possa fazer ou deixar de fazer, por amor a Ele, é pequeno diante do que Ele fez por mim e por você. Ele quer morar aqui. Tem gente que tem um louvor que diz assim, vem me visitar hoje aqui, está errado, irmãos. Deus não é visita, Ele é Senhor. Ele quer morar em você, Ele quer morar em mim. Mas para que isso seja uma realidade na nossa vida, nós temos que abrir mão de muitas coisas para que Ele possa ser o Senhor das nossas vidas. Lucas 4. Aleluia. Lucas 4, 18. Lucas
Lucas 4:18. Glória a Deus. Olha onde está o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos. Quando Jesus disse assim, por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, Ele estava dizendo para mim e para você que sobre nós veio o seu Espírito, para que nós pudéssemos fazer o que Ele fez. Para que o Espírito Santo de Deus habite em nós temos que o quê? Que obedecer a sua voz. Porque Ele pode falar, pode falar, pode falar. Mas chega uma hora que Ele vai se calar. Porque Ele não vai contender muito tempo com o homem, porque se o homem não quer ouvi-lo para praticar aquilo que Ele está falando, Ele vai se retirar. Porque Ele não vai perder nada, quem vai perder somos nós. Por isso que nós temos que estar atentos com aquilo que nós estamos fazendo da nossa vida. Porque tem o Espírito Santo aí dentro de você, que é santo. É santo, Ele é santo. E Ele quer que sejamos santos. Não perfeito, irmão, mas santo. É isso que Ele quer que nós sejamos. Homens e mulheres santos, que vamos edificar vidas, que vamos dar testemunho do amor e cuidado que Ele tem por cada um de nós. Mateus 17. Mateus 17. Mateus 17:5. Nós já vamos encerrar. Diz assim a palavra do Senhor: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Nós temos que escutar o que Jesus diz e depois colocar em prática aquilo que Ele quer que façamos. A nossa vida, irmãos, tem um propósito de sermos discípulos de Jesus. Porque Ele disse por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Mas só tem uma pessoa que Ele está procurando. São os adoradores. Os que adoram Ele. Que se curvem diante dEle. Que se deixe ser ensinado por Ele. Que se deixe ser conduzido por Ele. Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12. 21 em diante. Na verdade, o espetáculo era tão terrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e os milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, a igreja dos primogênitos, arrolado no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da expiação que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenha cuidado, não se recuse a ouvir aquele que fala, pois, se os que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia na terra, não escaparão por muitos, não escaparão, muito menos escaparão nós, se nós nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam remoção dessas coisas abaladas
ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo de nós o reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é o quê? Um fogo consumidor. Irmão, nós estamos debaixo da graça, mas um dia nós vamos estar de frente com a lei. E hoje ninguém pode ter desculpa de dizer assim: mas Senhor, me perdoe. Ele disse: eu já te perdoei. Eu só queria que tu vivesse como eu disse para você viver. A cruz, irmãos, é algo terrível, mas mais terrível é o dia que nós estivermos face a face com o nosso Deus. Por isso vamos viver, como está aqui em Efésios 4, para a gente encerrar. Efésios 4. Glória a Deus. Preste atenção, irmãos. Essa doutrina bíblica que Deus quer que vivamos. O tema que está aqui na minha Bíblia é a nova natureza. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico: não vivo mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vive pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza criada segundo Deus, e em justiça e retidão procedeis na verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fique irado e não peque. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês uma palavra suja, mas unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmitam graça aos que ouvem. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo perdoou vocês. Essa é a nova natureza que Deus quer que vivamos. Essa é a doutrina bíblica que Deus quer que a gente siga, que a gente compartilhe, dê experiência das nossas atitudes diante das pessoas, diante da nossa sociedade. É muitos escândalos, é muitas pessoas envergonhando o nome do Senhor. Que não sejamos igual a essas pessoas, não por vaidade, nem por soberba, mas por amor. Porque existe uma cruz, para que a gente nunca esqueça do que Ele fez, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, recebendo essa palavra, sendo edificado por essa palavra e viver de acordo com a sua palavra. Aí no seu lugar, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, a parte que o Senhor me deu para trazer a doutrina bíblica que transforma os pensamentos e renova nossas mentes, eu entreguei. Eu te peço perdão
que não fiz como o Senhor queria que eu fizesse. Eu te peço perdão, Senhor, por ter deixado de lado as coisas que são tão importantes para o Senhor, para viver as minhas vontades. Ao ser ensinada por essas palavras, porque o Senhor falou primeiro comigo. O Senhor me exortou, me corrigiu, me repreendeu, mas o Senhor me amou muito quando o Senhor me trouxe essas palavras. Eu não tenho, Senhor, palavras para te agradecer, porque eu poderia viver a minha vida religiosa, doutrinas que os homens me deram para seguir, e jamais conheceram o que eu conheci através dessas revelações. Da mesma forma, te peço que a igreja que o Senhor me trouxe para ensinar, que elas recebam essa mensagem, Senhor, com amor, temor e alegria, que elas nunca entendam e compreendam que são mensagens dadas por mim, porque tu sabes que eu não faço isso. Tu conheces o meu coração, tu sabes como eu amo servir ao Senhor, mas aquilo que eu preciso ensinar, eu tenho que fazer. Por isso, Pai, em nome de Jesus, somente o coração dos meus irmãos, que eles não saiam daqui nesta casa de oração com nenhuma dúvida, com nenhum sentimento contrário àquilo que o Senhor quer trazer para as suas edificações. Que eles recebam, Pai, a palavra, a mensagem, a correção necessária para que as suas vidas sejam uma vida santa e repreensível no Senhor. Nos ajude na nossa caminhada, Senhor, porque tem sido árdua. Cada dia mais, Senhor, o cerco vai se fechando, as coisas difíceis vão ficando. Mas quem tem teu Espírito Santo, Senhor, pode passar por todas as coisas, porque Jesus suportou a cruz, porque Ele tinha o teu Espírito na vida dele. E nós podemos suportar qualquer coisa se nós tivermos o teu Espírito sobre nós. Paulo, Pedro, Tiago, todos os outros apóstolos só passaram por tudo que passaram, porque eles tinham o teu Espírito sobre a vida deles. Da mesma forma, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, eis aqui o nosso corpo físico e também o nosso corpo espiritual. Toma-nos, Senhor, de uma forma tão grandiosa, que nós possamos, Pai, viver a plenitude do Evangelho, como diz a sua palavra. E que nessa noite nós recebamos o teu abraço de amor, o teu abraço de perdão e o teu consolo. Não queremos mais viver as nossas práticas religiosas, mas queremos viver de acordo com a tua palavra. Obrigado por nos libertar, obrigado por nos sarar, obrigado por nos edificar. Eis aqui os filhos que o Senhor trouxe para esta casa de oração. Olha para cada um deles, suprindo as suas necessidades, agindo nas suas dificuldades. Tu és Deus no céu, mas tu és Deus aqui na terra, para nos ajudar, nos proteger e nos abençoar com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Eu passo o cajado, Pai, o pastor Marcelo. Depois o pastor Marcelo vai passar para o pastor Dinei. Nós vamos ficar nessas mensagens bíblicas por um tempo bem precioso. Usa poderosamente teu filho, que ele não venha reter nada, que tudo aquilo que o Senhor colocar no coração dele para entregar, que ele entregue, Senhor, que ele vai prestar conta no dia que ele estiver face a face contigo. Por isso dê intrepidez, ousadia, coragem, discernimento, conhecimento, para que ele possa entregar a mensagem da forma que ele recebeu, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos alegar a presença do Senhor. Eu convido o pastor Ednei e a pastora Luciane para servir a ceia. Hoje é noite de ceia, noite de celebração, noite de gratidão, noite de perdão. Nessa hora, nesse momento, comece a refletir o sacrifício da cruz.
as nossas doenças, as nossas enfermidades. Lá também foi o nosso castigo. Por isso, nessa hora, Senhor, nós queremos trazer a lembrança tudo aquilo que nos traz esperança. E a esperança maior é que um dia iremos para a glória contigo. Por isso, nessa hora, nesse momento, os elementos da ceia já estão aqui nas mãos dos teus filhos, para ser compartilhada com os outros filhos que o Senhor trouxe para esta noite, para este momento. E como está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, nós vamos fazer. Porque eu recebi do Senhor e também eu entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Senhor, este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Agora é hora de você se examinar. Não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o missionário. É você e Deus agora. Não deixe de cear porque você está no pecado. Deixe o pecado para você poder cear. E Jesus disse que Ele veio para os pecadores. Se você é um pecador, você precisa da ceia. Agora tudo isso é entre você e Deus. Se Ele coloca no seu coração que você não pode cear, quem sou eu que vou ser contrário? Por isso que a palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Porque o Espírito Santo tem autoridade sobre você. É hora de você se examinar. Examine-se. Converse com Deus através do Santo Espírito que habita em você. Pai, nós queremos, diante da tua presença, abrir os nossos corações. Pecado nós temos e perfeito nós somos. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas iniquidades, as nossas transgressões. Não desista de nós, Senhor. Sempre use o teu Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Queremos celebrar a ceia, o amor, temor e muita alegria no nosso coração, porque ela representa a vida de Cristo, sacrifício vivo e agradável foi feito ao Senhor, para perdão dos nossos pecados, para o pagamento das nossas dívidas. Por isso nós queremos sempre trazer à memória que Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida verdadeira e abundante, em nome de Jesus. Amém. Você pode servir. Não coma, não bebam, esperemos um pelos outros. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Isso, cante, adore. Diga isso para Ele. Ele quer fazer isso. As minhas mãos eu quero ver.
o seu pão com o seu irmão, para que você entenda e compreenda que a dor do seu irmão também é sua, que a alegria do seu irmão também é sua, que nós não vivemos um evangelho egoísta, nós vivemos o evangelho de compartilhar as bênçãos, as maravilhas que o Senhor nos entrega em cada novo amanhecer. Nós somos um povo diferenciado, nós somos um povo totalmente amado, nós somos um povo abençoado, nós somos bênção, por onde nós passarmos, nós somos bênção. Por isso, igreja, não deixe com que o adversário mude a sua essência. Você é bom, você é justo, você é fiel, você é santo, você é digno de estar no mais alto sublime trono, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Não deixe com que ele engane você, não deixe com que ele minta a você, porque o Espírito Santo que está dentro de você é poderoso, é glorioso, é maravilhoso. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Por isso, nessa noite, não deixe ele roubar a sua essência de filho amado, de escolhido, de salvo, de santo, de eleito, de separado. Você é o melhor de Deus nessa terra. Você é o melhor de Deus nessa terra, igreja. Nós somos o melhor de Deus nessa terra. Por isso, Pai, pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, assim como Jesus deu graças ao levantar o pão e olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque eu vou entregar o meu corpo para que os outros filhos que vão vir depois de mim possam celebrar a minha morte, mas muito mais a minha ressurreição. E é isso que nós estamos fazendo, ó Pai. Te damos graça por essa partícula de pão, a qual Jesus compartilhou conosco, para nós termos vida verdadeira e abundante nele e para ele. Seremos sempre teus filhos amados. Em nome de Jesus, comamos o pão. Foi isso que aconteceu. Ele foi moído, traspassado, para que nós estivéssemos aqui em 2026, dia 9/8, celebrando esse dia em memória dele. Não deixe que o nosso aniversário roube. Participe dos cultos. Seja o culto que Deus quer, agradável, santo e repreensível nele. Agora nós apresentamos, levante para o céu. Nós apresentamos o suco de uva sem mistura, que representa o sangue de uma nova aliança. Nós fazemos parte da nova aliança. E como filhos amados, Senhor, nós celebramos essa nova aliança. E nós te agradecemos pelo sangue sacrificial que levou os nossos pecados, pagou a nossa dívida e nos levou de volta para os seios do teu amor. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beba a todos. Glória, 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 glória. Você que tem seu dízimo, você que tem sua oferta, você que tem, você que nada tem. Glórias, 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 glórias. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Vamos cantar esse louvor depois coloquem pra gente. Doce Espírito Santo,
Tu és o poder de Deus aqui na terra. E o poder da palavra está sobre nós. E é com grande alegria, Pai, que nós depositamos no teu altar as nossas ofertas, os nossos dízimos, com certeza, Pai, que o Senhor está brindando, protegendo as nossas vidas financeiras, as nossas vidas familiares, porque nós sabemos, Pai, que nós temos crido, e através desse amor tão grandioso e tão maravilhoso, é para aprender com ela. Nós colocamos diante do Senhor tudo que temos e somos, com certeza que o Senhor está cuidando, zelando de cada um de nós. Abre a janela dos céus, Senhor, e derrama suas ricas bênçãos. Queremos que o nosso aniversário vá em retirada, porque nós somos um povo próspero, abençoado, generoso, que compartilha a bênção por onde passa, que somos abençoador para aqueles que precisam de bênção. Por isso, nessa hora, nesse momento, Senhor, consagrado está dízimo, oferta e tudo aquilo que estamos colocando diante do Senhor, porque o Senhor sabe das nossas necessidades e, de acordo com a sua misericórdia, o Senhor vai suprir todas elas. Assim nós cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está com alegria, como o sol brilhará. Como o sol brilhará. Quem está com alegria, como o sol brilhará. O Senhor recompensará. Olha, cadê ele? O Senhor abençoa e completa.
Ele é um exemplo de um homem de Deus. Todas as vezes que eu vou na padaria dele de madrugada, ele está orando. Toda vez que eu vou lá, bato lá, ele até atrapalha ele estar buscando a Deus. E essa é a maior herança que ele pode deixar para mim, é essa, a presença de Deus. E ser um homem de valor, de caráter que ele ensinou. Eu quero lhe dizer que eu me amo, tá? Parabéns. Parabéns a todos os pais também. Gostaria muito que meu pai também estivesse aqui para fazer homenagem para ele. Apesar de ele não ter sido um exemplo como pai espiritual, mas como um homem muito importante na minha vida, me ensinou, como meu filho falou, um homem trabalhador, digno, mas eu agradeço a Deus por tudo que ele me ensinou nessa vida. Mas eu quero também dizer que eu admiro muito meu filho como pai. Apesar de ele ser novo, eu admiro muito ele, um exemplo de pai. Ama os filhos dele, cuida muito bem dos filhos dele. Amém? Ainda vai ser o papai do ano, né? Porque ele mais vai na boa. Amém? Então, eu chamo os pais aqui na frente. Vamos fazer uma oração para os nossos papais que estão aqui, né? Pode vir aqui à frente, por favor. E depois você pode pegar um brinde que está aí na cestinha. Estenda suas mãos para cá, você que é filho, você que tem carinho, um amor por esses irmãos que estão aqui representando as suas famílias. Eu tenho certeza que as orações deles sempre será: Pai, guarda minha casa, guarda minha família. Não deixe que nenhum mal aconteça aos meus, porque eles são os maiores presentes que o Senhor pode ter me dado, é a minha família. Por isso, Pai, nessa hora, nesse momento, diante da tua presença, Senhor, nós colocamos a vida desses pais que estão aqui. Só o Senhor sabe o que anseia os seus corações. Só o Senhor sabe o que eles estão te pedindo em pensamento agora. Por isso nós pedimos ao Senhor que ouça esse coração, que está pedindo, que está clamando algo pela vida da sua família. Porque nós sabemos, Pai, que se a nossa família estiver bem, nós também estaremos bem. Por isso nós pedimos, renove suas forças, dê ânimo, coragem, ousadia, intrepidez, para que todos os dias ao se levantar, eles possam olhar para o céu e saber que existe um Pai que cuida deles, que abençoa eles, que protege eles e também toda a sua casa. Que eles nunca esqueçam que eles são filhos amados do Senhor. Que o Senhor já escreveu o nome deles no livro da vida e que eles vão ver a manifestação da sua glória dentro da sua casa, dentro do seu lar, abençoando, guardando e protegendo cada um deles. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E também a Ti, ó Pai, nós queremos agradecer por nos chamar de filho, escrever o nosso nome no livro da vida, e no dia que nós saímos dessa terra, nós sabemos para onde vamos morar. Por isso nós te agradecemos, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode pegar o seu vídeo aí atrás. É uma pequena lembrança, espero que goste e que aproveitem. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir esse louvor desde o início e a gente vai se despedir para ir para casa. Mas antes disso, nós vamos fazer a nossa mesa da comunhão. Já está lá os manjares. Acho que vai voltar refrigerante, né? Coloca a mão no seu coração, porque esse louvor é um louvor profético. E nós colocamos no teu coração para você doar e declarar no físico e no espiritual.
nós